Muito bem, já estamos de volta com o TV News desta sexta-feira. Antes de chamar a matéria do Fernando Palmeira, José, nós já temos aí a agenda dos candidatos ou ainda não? Ainda não, né? Mas eu vou ler aqui, vou antecipar e ler uma notinha de eleições, porque o Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura ao governo do estado de Melquisedeque Farias, do PCO, o Partido da Causa Operária. Os integrantes da chapa para os cargos de vice-governador, senador e deputado federal também tiveram as candidaturas indeferidas. Ah, Mauro, o que é indeferido? Não pode participar. Em bom português, é isso. Na decisão que foi unânime, o TRE afirma que o partido não tem diretório e não prestou contas à Justiça Eleitoral. Mas o PCO, o Partido da Causa Operária, pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos acompanhar, mas neste momento, as eleições ao governo de Alagoas têm 4 candidatos, ok? Basile, Josan, Fernando Collor e Renan Filho. Certo? Eram 5, agora são 4. Muito bem. Vamos então ver uma reportagem do Fernando Palmeira que mostra as regras para demolir. Não é chegar lá, botar abaixo. O Márcio Andrei, quando fez aquela casinha lá no Feitosa, um dia ele quis ampliar. Ele falou, vou colocar abaixo, vou fazer outra. Não, tem que ter regra. E este homem aqui, Fernando Palmeira, traz os detalhes. O ordenamento jurídico da capital alagoana impõe a partir de agora para a demolição de qualquer patrimônio imóvel passar pelo crivo da Secretaria de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente de Maceió, a SEDET. É exatamente onde estamos para passar todas essas informações. Já a partir do último mês de julho, quase 50 pedidos oficiais para demolição chegaram até a pasta para o crivo para fiscalização de técnicos especializados. Estou aqui com Rosângela Azevedo, diretora de fiscalização. Ela nos fala sobre a importância de se obedecer essa legislação. Então, Fernando, na verdade, o nosso Código de Obras, que é a Lei 5593, que é de 2007, traz dentro dele, o artigo que trata do alvará de demolição, que é uma das licenças edilícias emitida pela municipalidade para que você faça a demolição total do imóvel. Demolição dentro das regras, primeiramente se observando se o patrimônio é histórico, se é tombado ou mesmo que não seja tombado, tenha relevância histórica para se evitar o que infelizmente já aconteceu há décadas atrás, como a destruição do Bela Vista, por exemplo. Outra questão também é a salubridade, de que forma demolir sem correr risco para ninguém, para o transeunte, para o vizinho, enfim, tudo isso essa legislação tem esse objetivo de orientar, de fiscalizar e dar segurança total. É verdade. A prefeitura, ela licencia, ela emite o alvará de demolição, que é um alvará que não tem um prazo determinado, o prazo dele é indeterminado. É um procedimento, um rito administrativo até simplificado. Tem um prazo para a entrega desse alvará em 30 dias, mas a gente consegue até entregar menos se todo o processo for instruído sem pendências pelo requerente, mas a responsabilidade da execução com segurança é do proprietário e não do município. Por isso é muito importante que sejam contratados profissionais da área de engenharia ou empresas especializadas, para que eles façam a avaliação e vejam que tipo de demolição será feita no imóvel. Se é mecânica, se é manual, só um técnico pode fazer isso. Destruir um imóvel para construir outro, precisa também observar se o local já teve problema de invasão, se teve problema de solo, que não seja um solo adequado. Isso também passa pela preocupação e o crivo desses técnicos. Sim, mas a responsabilidade é sempre do proprietário, que tem que contratar pessoas qualificadas para que faça sondagem, para que faça um estudo técnico para ver qual a melhor forma de executar a demolição que foi autorizada pelo município, quando isso assim é permitido. Quando se chega aqui para solicitar um alvará de destruição, passa por todo esse crivo, mas que tipo de documentação básica é exigida aqui? A CND do imóvel, de IPTU, nenhum débito junto ao município, a certidão de ônus que comprove a posse ou a propriedade, e no caso da posse a gente precisa também que o proprietário autorize via um documento oficial.
esses são os requisitos mínimos básicos. Desses que já desde o mês passado vem solicitando e passando pelo crivo, obedecendo toda essa nova legislação, o que é que mais foi observado? Estão todos dentro daquilo que se pode dizer, se concede alvará, ou houve algum entrave já? Não, a maioria foi sem problema nenhum, porque quem mais nos pede o alvará de demolição são as grandes construtoras para construir seus prédios e fazerem remembramentos de áreas, né, de imóveis para viabilizar esse projeto, esse alvará de construção. Porque quando você tem um imóvel e você pretende construir um prédio, você precisa regularizar a situação, aí você faz a demolição, averba essa demolição no cartório para depois da entrada no alvará de projeto e execução de obras. Então a dica está aí, é mais uma prestação de serviço que a TV Mar faz para você, a nossa programação jornalística também prestando serviço e orientando. Quer demolir para construir, não tem problema, é seguir a nova legislação, vir aqui até a SEDET, que fica bem perto, aqui próximo aos Capuchinhos, na leste-oeste, que você vai ter o seu alvará com toda essa fiscalização, com o aprove-se da Prefeitura Municipal de Maceió, claro, pagando suas taxas para que não haja nenhum contratempo. Aqui da SEDET, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Tá aí, muito obrigado ao Fernando Palmeira. Não custa nada, né, gente? Buscar sempre uma orientação. Os órgãos públicos estão aí justamente para isso. Com a orientação, tudo certinho, você vai fazer aquilo que deve ser feito de forma correta. E atenção, você que tem veículo, se você tem um carro, moto, muita coisa vai mudar. Mauro, não estou sabendo de nada. Meu amigo, agora tem a placa do Mercosul. Todo mundo vai ter que transitar com essa nova placa, mas não vai ser da noite para o dia. E as regras, quem traz é o repórter Videlan Araújo, que conversou com o presidente do Detran. Não é isso, Josi? O nosso querido Videlan Araújo. Então vamos ver que o Videlan está se ajeitando aqui, ó. E ele vai trazer agora todas as informações. Acompanhe. E depois de idas e vindas, a nova placa para os países do Mercosul passará a ser utilizada, a iniciar no estado do Rio de Janeiro, desde ontem, que foi anunciada de uma maneira repentina. Aqui em Alagoas existe uma preparação sendo feita também pelo Detran. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e o que é essa placa para os países do Mercosul com o diretor-presidente Antônio Carlos Gouveia. Cacá, explica pra gente o que é essa placa para os países do Mercosul. Primeiramente, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, minha alegria, os meus cumprimentos. Queria dizer que a implantação de um sistema único de placa, que dê uma sistemática de controle, traz numa base única a certeza de que aquele carro, se for ultrapassar as nossas divisas, jamais será como hoje é recorrente, ou seja, clonado, trazido de volta para o Brasil, comercializado num outro contexto e o cidadão perdendo aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu patrimônio e o seu benefício. O seguro está altíssimo, são várias pessoas que não fazem o seguro, então tudo que se possa criar para dar um sistema de segurança é válido. Em Alagoas já estamos com tudo pronto. A cautela e a prudência foi que fez com que nós não iniciássemos isso de uma forma assodada, porque não tem lógica você ter um carro no Rio de Janeiro hoje com a placa Mercosul, o vizinho estado de São Paulo não ter a placa Mercosul e o outro estado vizinho não ter a placa Mercosul. Se aquele carro for vendido, volta aquela placa natural que é a de hoje. Então, eu como presidente da Associação Nacional dos Detrans, tenho conversado com os outros diretores para lançarmos isso de uma forma única e concomitante, para criar um sistema onde tenha no êxito a certeza da vinculação de um processo. A gente não pode brincar com coisa séria, nem a gente pode fazer politicagem com as pessoas no sentido de que se coloca uma placa Mercosul e sai-se de um valor de R$100 a 300, seria roubar a população. E eu, como diretor da Detran, não posso permitir isso. Então, também o outro conceito que a gente quer é criar um comprometimento de que essa placa não ultrapasse os valores de hoje. Porque se faz uma política nova e sobra para onde? Sobra para o contribuinte, sobra para o condutor pagar essa conta. Aqui em Alagoas a gente está criando um ambiente justamente para que dê essa segurança não só jurídica, mas também que dê essa segurança financeira para o cidadão, ao implantar esse sistema, ele tenha certeza de uma vinculação de controle, de sistema, mas sem inflacionar aquilo que ele tinha, que era um planejamento diário da vida dele, inclusive com o emplacamento do seu carro. Agora, Cacá, explica pra gente como é que vai custar essa condição, vai ter um custo maior para o consumidor, para o cliente na condição geral, para o condutor na maneira geral? O sistema, ele reside numa
uma base única na placa Mercosul, onde todos os países que integram ficam controlando. Onde é que reside o maior problema hoje? Clonagem de placas. Por quê? Porque aquela chapa, ela fica numa vulnerabilidade muito grande. O cidadão manda roubar um carro com características de outro e através daquilo ele assalta, bota aquela placa, fica uma verdadeira situação de descontrole. Agora o sistema amarrou. Dentro desse contexto, nós estamos lutando em Brasília, eu estou indo na próxima semana justamente, para que o Denatran possibilite toda uma sistemática que isso não inflacione para o alagoano, nem muito menos para o povo brasileiro. Então, uma base de um par de placa hoje está entre 100 e 130 reais. Não se justifica você ter uma placa Mercosul e dar 200 ou 300, seria no mínimo absurdo. E por isso que a gente quer manter os mesmos padrões, porque não se pode penalizar o condutor trazendo para ele o pagar da conta. Então o governo federal implantou essa sistemática, ele tem que trazer não só a segurança jurídica, como também a certeza de que esses valores eles não podem ser majorados. E aí o Detran não tem como intervir. Porque como é uma situação de livre comércio, quem comercializa essas placas são pessoas externas ao Detran, cabe a nós sim repudiar, fazer um grito, mas um grito de responsabilidade para dizer o seguinte, vamos limitar que o cidadão não seja penalizado e o compromisso que o presidente do Detran faz aqui é que isso não seja majorado naquele valor de referência hoje aos 100, 130 reais num par de placa. Cacá, uma última colocação. Na sua gestão, desde que você assumiu o Detran, você procurou também credenciar essas lojas que fabricam placas hoje aqui em Maceió e no estado de Alagoas. Como é que tem sido feita essas fiscalizações? Diminuiu muito essa condição de que aquela loja no fundo de garagem, por exemplo, no fundo das casas, produzisse placas e gerasse um descontrole para a nossa sociedade? Não só um descontrole, como uma verdadeira, me desculpa o termo, esculhambação. Porque o cidadão chega numa loja de placa hoje, manda fazer um par de placa, bota a placa naquele carro, o Detran sequer sabia que placa era aquela que estava sendo comercializada e a razão. Então nós mudamos o sistema, o cidadão a partir dessa implantação vai ter que vincular-se de uma forma automática pela base nacional e pela base do Detran e nós poderemos saber se este carro for receptado em Alagoas e for roubado e se transitar em qualquer via desse país, pelo aquele número de placa a gente sabe quem foi que confeccionou, qual foi a loja que confeccionou, a hora que ela foi confeccionada. Então esse rastreamento é que é o grande feedback disso para dar aquela segurança do condutor, porque não é justo um cidadão que trabalha feito um condenado ter o seu carro roubado e ele teve que optar para fazer um sacrifício de não pagar o seguro e correr o risco, porque ele não tinha condições de fazer o seguro. Então tudo isso a gente acredita que até vai baratear o seguro do carro, porque obviamente que o roubo de carro diminui. Imagens de Flávio Santos, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado ao Viderlan Araújo e também ao presidente do Detran, o Antônio Carlos Gouveia, que todo mundo chama carinhosamente de Cacá. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu ainda não tenho vivo e já teremos a previsão do tempo, o Alexandre Lino. Vamos fazer então, são 9 horas 10 minutos já, como passou rápido hoje, hein? A gente vai para um rápido intervalo e eu volto já com muita informação para você. Até já.